Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado no perfil do Facebook aqui do Povo Online. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta segunda-feira eu recebo o vereador pelo município de São Paulo e também um dos líderes do MBL, Fernando Holliday, do DEM. Holliday, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à Fortaleza, ao Jornal Povo. Boa tarde, Ítalo. É um prazer estar aqui com você. Vereador, eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória política, né? Você começou atuando dentro do Movimento Brasil Livre, né? Que entre uma de suas, digamos, façanhas foi até ajudado ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e vocês vinham com uma pauta muito direcionada ao combate à chamada velha política, né? Mas, enfim, o movimento acabou, digamos, se institucionalizando, né? Alguns nomes entraram em alguns partidos considerados até bastante tradicionais, como no caso do DEM. Não é um contrassenso, um movimento que nasce, digamos assim, com uma certa autonomia e, de repente, precisa enveredar pelos caminhos tradicionais da política? Na verdade, o que o Movimento Brasil Livre entendeu da sua jornada, principalmente pelo impeachment do presidente Dilma Rousseff, era de que não adiantava simplesmente continuarmos nas ruas, né, contra tudo que está aí, sem modificar de dentro para fora. Quer dizer, a verdadeira mudança vem por meio da política. Não somos um movimento que acredita em algum tipo de revolução ou coisa do tipo. Isso, na maior parte das vezes, acaba em tragédia. Precisava ter pessoas nossas dentro da política e o único meio possível era adentrando nos mais diversos partidos políticos. Eu, particularmente, entrei no Democratas, mas existem outros, no PSDB, PMDB, enfim, e diversos outros partidos. E o único critério, digamos, a única exigência para que essa filiação, essas candidaturas sejam realizadas, é de que o candidato, estando naquele partido, tenha a sua completa independência garantida. Ou seja, os meus votos e as minhas propostas ao longo da campanha, os meus votos ao longo do mandato, independem do posicionamento do partido, eles estão, digamos, concordando com isso. Acho que isso faz parte também de um processo de renovação, não somente do sistema político, mas também dos partidos. O DEM é um partido que ideologicamente se coloca mais à direita, né? Centro-direita, digamos assim. Aqui no Ceará tem uma peculiaridade, porque o DEM ele é aliado ao Partido dos Trabalhadores, né? Cujo governador é Camilo Santana, né? Vai agora tentar a reeleição. E é muito provável que o DEM faça parte dessa ampla aliança, e são mais de 25 partidos, em torno de Camilo Santana. Como é que você observa essa questão curiosa aqui do Estado? Para você é uma coisa normal, tudo bem o DEM se aliar ao PT, ou é algo que você não aceita? Não, eu acho que é algo lamentável, né? Lamentável para o nosso sistema político e lamentável para os democratas. Acho que isso é o excesso de pragmatismo que faz tão mal à nossa política. Infelizmente, o Democratas, assim como grande parte dos partidos, está infestado de pessoas interessadas somente no próprio umbigo, né, que não pensam no interesse público, e acho que esse tipo de aliança faz muito mal ao Democratas, não faz nenhum sentido do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de ideias. Com certeza, essa será uma aliança baseada em cargos, no tipo de política mais superficial possível, e acho que o partido perde muito com isso. Você acompanha alguma coisa da política aqui do Estado? Tem algum tipo de interlocução com o comando do DEM aqui no Ceará? Não, aqui o DEM do Ceará particularmente não tenho muita interlocução, acompanho de longe, digamos assim, né, como um mero espectador. Falando agora de 2018, né, já tem uma eleição em outubro, a campanha começa daqui a poucos meses, e o DEM e os outros partidos que compõem o chamado Centrão estão aí no diálogo para ver quem é que vai apoiar. Surgiu aí a candidatura de Rodrigo Maia há algum tempo, mas ela, digamos que esse projeto esfriou um pouco, e agora se debate que nome seria melhor para o Centrão apoiar. Se fala até no nome do ex-governador e ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, né? Tem um diálogo ali, tem uma negociação com a cúpula do DEM. Você já se colocou contra esse tipo de aliança. Por quê? Eu acho que quem dentro do Democratas se propõe ou cogita uma aliança com o Ciro Gomes é porque não tem vergonha na cara. São políticos sem o menor escrúpulo e que não merecem nenhum tipo de respeito da população. Porque são claramente figuras antagônicas. Tanto o partido, né, o PDT, quanto o Democratas e até mesmo o Ciro Gomes, quanto diversas figuras do Democratas. É uma aliança assim, completamente incompatível. Acho que se realizar vai demonstrar de novo que
o DEM está seguindo por um caminho equivocado e pode significar, inclusive, a derrocada do partido. Não vou me sentir à vontade em continuar num partido que se alie como um homem, como o Ciro Gomes. Então, acho que o Democratas precisa discutir ainda muito bem com quem vai se aliar. Existem diversos dentro do partido que ainda defendem uma aliança ou com o ex-governador Geraldo Alckmin ou com o ex-senador, aliás, ainda senador, né, Álvaro Dias, que está pelo Podemos. Acho que nada está definido ainda, mas com certeza a pior de todas as hipóteses seria uma aliança com o ex-ministro Ciro Gomes. Foi esse mesmo Ciro Gomes que há algumas semanas acabou fazendo críticas a você, né? Chegou a chamar você de capitãozinho do mato, o que você considerou uma colocação racista, né? Então eu pergunto para você, qual o nível de racismo que você hoje enxerga no Brasil e você pretende processar Ciro Gomes por conta dessa declaração? Na verdade, eu já estou processando Ciro Gomes, né? Representei ele no Ministério Público pelo crime de injúria racial, né? Isso na Justiça, na vara penal, e também já estou processando na vara civil também por danos morais. O processo já está dando encaminhamento, acho que os primeiros passos já devem surgir aí em agosto, uma primeira audiência que está para ser marcada, e acho que Ciro Gomes precisa pagar pelo que fez. Não é possível que um sujeito, depois de tantos anos, depois de cometer tantos erros, ofendendo tantos grupos sociais, mulheres, homossexuais, negros, continue impune dessa forma. Acho que a justiça precisa dar uma resposta, e uma resposta dura a Ciro Gomes, porque a referência que ele fez a mim foi simplesmente, puramente baseada na cor da pele. Acho que o Brasil, sim, ainda tem uma carga muito grande, infelizmente, de racismo, um racismo institucional, muitas vezes até mesmo replicado pelos meios midiáticos e até mesmo pelos governos, como se estivessem fazendo o bem para os negros, quando na verdade não estão. Então acho que nós precisamos superar esses desafios, precisamos superar esses preconceitos, mas não do modo como grupos como o de Ciro Gomes se propõem, como a esquerda propõe, como, por exemplo, com o sistema de cotas raciais. E é basicamente por conta desse meu posicionamento, né, contrário às cotas raciais, que o Ciro fez essa crítica completamente indevida e inválida e muito repleta de preconceito e racismo. Falando de projeto de país, você não acha também que ele possa, digamos assim, enfrentar os desafios que o Brasil precisa superar a partir desse ano? Eu acho que o Ciro ele não tem a capacidade, a inteligência emocional de governar um país. Acho que falhou miseravelmente nas eleições que tentou concorrer à presidência por conta da sua instabilidade, e não é uma instabilidade repleta de sinceridade, é a ofensa pela ofensa, a oposição pela oposição, é a baixeza natural da sua personalidade que não está definitivamente à altura do cargo da presidência da República. Lembrando que quem está acompanhando essa entrevista pode também enviar a sua pergunta, enviar o seu comentário, como fez o João de Vilma. Ele pergunta por que o MBL não se manifestou contra a atual política da Petrobras, que provocou aí uma greve de 10 dias dos caminhoneiros. Segundo ele, essa política vem fazendo o povo sofrer por conta dos diversos aumentos de gasolina e no gás de cozinha. Na verdade, o MBL acho que é mais radical nesse sentido, né? Nós defendemos a privatização completa e a quebra de monopólio da Petrobras, porque é inadmissível que nós tenhamos uma empresa desse tamanho, que até hoje o maior feito, ou pelo menos ficará na história como tal, é o maior escândalo de corrupção da história da nossa república, aliás, da história do nosso país. Então, a privatização da Petrobras, a quebra do monopólio é que verdadeiramente vai significar a queda dos preços. Os países que têm altos índices de liberdade econômica, que não têm monopólio nesses setores, é que tem aí um combustível acessível para todos. Então, o problema está muito mais embaixo, muito além da política de preços. Vereador, há poucos minutos a gente conversou um pouco sobre racismo, né? Sobre como esse problema ainda é grave, né, e presente no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, você se coloca contra as cotas raciais, né, para as universidades, concursos públicos, enfim, é uma política aí que vem sendo implementada aos poucos como uma forma de pagar essa dívida histórica que realmente o Brasil tem com os negros, né? Foram anos e anos de escravidão, acabou a escravidão e não houve uma política de inserção dessa população dentro da lógica econômica e social do país, e hoje a gente paga um preço muito alto por conta disso, né? A maioria dos negros realmente tem uma condição social
e econômica muito baixa, e se tenta, de alguma forma, dar equilíbrio a isso por meio das cotas raciais. Observando esse problema, por que você se coloca contra as cotas? Acho que eu me baseei principalmente num livro chamado Ações Afirmativas pelo Mundo, de um economista norte-americano, também negro, Thomas Sowell, que ele analisa esse tipo de política em diferentes países, a Índia, o próprio Estados Unidos, a Nigéria, enfim, diversos países, e ele constata que quando há políticas baseadas simplesmente na raça, né, entre aspas, ou em grupos étnicos, o que acontece é, na verdade, um reforço dos conflitos e da tensão racial nesses países. A Universidade do Texas, por exemplo, antes da implantação do sistema de cotas nos Estados Unidos, tinha uma proporção muito maior de negros do que 20 anos após a sua implantação, porque se reforçou o preconceito dentro da universidade de que os negros entravam simplesmente porque existia o sistema de cotas e não necessariamente por conta da sua capacidade. Então, acredito que as cotas, de certa forma, acabam reforçando esse preconceito. Ela é discriminatória, apesar de, em tese, ser para o benefício dos negros, mas reconheço que há aí uma questão social que precisa ser resolvida, que, enfim, é muito mais problemática, né? O problema está no nosso ensino básico, mas acho que pode ser perfeitamente remediada pelas cotas sociais. Acho que elas atingem boa parte dos negros que, enfim, compõem a comunidade mais humilde do nosso país, e por meio das cotas sociais você consegue realizar essa inclusão sem ser, de certa forma, discriminatório por conta da cor da pele. Dando aqui espaço para quem está participando do programa, a Helena Maria Mendes pergunta: cadê os movimentos contra a PL do veneno, a PL dos planos de saúde, aquífero Maranhão, pré-sal? Enfim, como é que o MBL se posicionou hoje em relação a essas pautas polêmicas, né, que estão causando muita resistência no Congresso? O MBL hoje, acho que uma característica que a gente precisa perceber nessas questões é que a internet ela modificou até mesmo o modo de ativismo social. Tanto pela esquerda quanto pela direita, os movimentos hoje eles conseguem ter um potencial muito maior nessas causas por conta das redes sociais. Nós conseguimos, de certa forma, pressionar a classe política, pressionar as instituições, utilizando as redes sociais. É isso que a gente faz em grande parte dos casos. Ou seja, estar na rua hoje não necessariamente significa que este seja o único meio de se manifestar. As redes sociais estão aí para isso. E o movimento tem se manifestado, e em grande parte desses assuntos, né, não vou conseguir entrar muito em cada um deles, mas a gente parte sempre do princípio do liberalismo econômico, da liberdade de atuação do indivíduo e também com base no empreendedorismo. A grande solução para o país, em grande parte desses temas polêmicos, é a quebra de monopólio, é a retirada brutal do Estado, que hoje intervém de forma muito grande nos diversos setores. Eu acho que deixar esta natureza do mercado agir, até mesmo para superar diversas desigualdades que nós temos. Vereador, hoje o MBL se coloca como um movimento conservador, né, nos costumes e liberal na economia. E hoje, digamos que o pré-candidato à presidência que defende essas bandeiras e que está mais bem posicionado é o deputado federal Jair Bolsonaro, mas vocês se colocam contra essa candidatura. Por quê? Na verdade, porque é uma candidatura hoje muito rasa, né? Nós não sabemos exatamente o que o Bolsonaro pensa sobre os grandes problemas do país. Busca trazer respostas fáceis para problemas complicados. Acho que o país não deve buscar, neste momento, uma espécie de salvador da pátria. Nós precisamos buscar pessoas que tenham propostas concretas, programas de governo esclarecidos, que tenham trajetos e caminhos possíveis de se prever e de se entender, e também que tenham, digamos, um certo apreço pela democracia, coisa que o deputado Jair Bolsonaro, a gente viu em alguns momentos da sua carreira que não é bem assim. Inclusive com declarações também racistas, homofóbicas. Exatamente. Vereador, para finalizar aqui, falando um pouco da questão de gênero, o senhor na entrevista recente, né, já falou que é abertamente homossexual, mas que não exerce essa sexualidade porque a Igreja Católica diz que é um pecado, né? Como é que fica essa questão, né, de exercer a sua sexualidade? Você acha que isso não é algo negativo para o ser humano, não poder exercer a sua sexualidade? Na verdade, foi uma confusão que o jornalista fez quando eu tentei explicar, né?
O que eu, na verdade, critiquei são, muitas vezes, a tentativa de alguns movimentos LGBTs, até mesmo de forçar uma espécie de mudança teológica dentro da igreja. Não tem uma saída. Acho que a Igreja Católica hoje, de forma muito clara, ela considera a prática homossexual um pecado, é assim há mais de 2000 anos e continuará assim sendo. Acho que aí esta questão de exercer ou não está numa questão do seu íntimo. Eu, particularmente, acredito que o amor está acima de todas essas coisas. Então, pessoalmente, eu sigo o caminho do amor nesse sentido. Então, acho que isso é uma questão do íntimo, algo que, se a pessoa é homossexual ou não, ela pode resolver no confessionário com o seu padre, como vai conviver com isso, etc. É uma questão do íntimo, mas daí, se tentar mudar o entendimento da igreja quanto a essas situações, acho que é equivocado e não é um caminho ideal. Tem uma pergunta aqui polêmica do Leite SRTH. Se o MBL prega o liberalismo, por que não vão para a iniciativa privada em vez de, abre aspas, mamar nas tetas públicas? O movimento, na verdade, ele é uma espécie de associação da iniciativa privada. Nós vivemos somente de doação de pessoas físicas, as manifestações são feitas com base nessas doações e nós somos, dentro das instituições políticas, aqueles que mais economizam dinheiro público, né? Ao longo do meu mandato, eu cortei mais da metade da verba de gabinete, dou parte do meu salário, coloco comprovante todo mês nas redes sociais, cortei carro, motorista, mais de metade dos meus assessores e até hoje, o mês de julho, economizei mais de R$ 1.600.000 aos cofres públicos da cidade de São Paulo. Até o final do mandato serão mais de 4 milhões economizados, ou seja, estamos dentro das instituições, dentro do Estado, digamos assim, justamente para demonstrar que dá para fazer muita coisa e sem utilizar grande parte do dinheiro da população. A Ana Leia Bastos pergunta, cadê a passeata contra a corrupção do PMDB e do PSDB? Olha, por incrível que pareça, nós fizemos sim manifestações contra diversos políticos corruptos do PMDB, do PSDB, mas é como eu disse, hoje muitas manifestações a gente consegue fazer pelas redes sociais. Para vocês terem uma ideia, no começo do governo Temer, quando o Romero Jucá ainda era ministro do Planejamento, o MBL fez uma grande campanha para que ele fosse retirado do governo por conta de todas as acusações que teve. Mandamos e-mail, fizemos campanhas de telefone, milhões de pessoas participaram dessa campanha e cerca de um dia, no máximo 48 horas, ele acabou saindo do governo, já não era mais ministro. Ou seja, nós nos manifestamos, mas não necessariamente sempre pelas ruas. Agora, realmente, para finalizar, ontem você deve ter acompanhado, domingo foi um dia bem tenso, uma guerra jurídica entre instâncias do judiciário por conta de uma decisão, né, do desembargador Rogério Favretto, que tiraria Lula da prisão, né? O juiz Sérgio Moro, que é de primeira instância, que em tese deveria seguir a decisão dele, acabou barrando. Como é que você acompanhou esse episódio? Você acha que há erro dos dois lados? Por exemplo, Favretto, né, se fez uso aí de um plantão para conceder esse habeas corpus. Moro está de férias, mas mesmo assim, né, acabou agindo nesse caso. Como é que você observou esse episódio? Na verdade, acho que o juiz Sérgio Moro agiu da forma correta. Ele foi citado no despacho, no primeiro despacho, né, porque foram vários, no primeiro despacho do desembargador Rogério Favretto, então ele tinha a obrigação de se pronunciar, mas assim como todo cidadão brasileiro, ele não é obrigado a cumprir medida judicial que seja cabalmente ilegal, como foi a do desembargador Rogério Favretto, que se aproveitou, e aí acho que é o mais lamentável disso tudo, de uma história que ele tinha no PT. Foi filiado há mais de 20 anos, desde 91 até 2010, participou de diversos governos petistas, então claramente se aproveitou disso para tomar uma decisão ilegal e completamente injusta, né, do ponto de vista jurídico. Então acho que agiu bem o juiz Sérgio Moro, agiu bem o desembargador Gebran, né, que deu a primeira decisão em contrário ali no TRF4, e agiu bem também o presidente do TRF4, Thomson Flores, que também acabou negando essa liberdade. Vereador, queria muito agradecer a sua presença aqui no Jornal Povo, participando da nossa live política, e fica aí uns minutinhos para você se despedir do pessoal que está acompanhando aqui a gente, aliás, muita gente. Valeu, pessoal. Bom, muito obrigado, Ítalo, obrigado ao Jornal Povo, obrigado a todos vocês.
que nos acompanharam nessa entrevista, e gostem vocês ou não do MBL, gostem vocês ou não de mim, mas estamos aqui justamente para tentar modificar um pouco de tudo que estamos vendo aí. Talvez no futuro a gente possa comemorar que as grandes discussões desse país sejam baseadas em ideias e não somente em casos de polícia como estamos vendo nos jornais. Então, gostem ou não dos nossos métodos, nós estaremos lá quando precisarem de nós. Obrigado. Ok, vereador, obrigado. Eu agradeço também a sua audiência, a sua participação no Live Política desta segunda-feira. E nós voltamos amanhã também por volta das 14h30 com mais um programa. Um abraço e até amanhã.